Estamos extremamente acostumados a esses anúncios de ataques massivos por parte da Federação da Rússia, que é, em última instância, quem tem mais recursos nesta guerra. Ataques massivos, sim, mas desta vez de caráter extremamente surpreendente. Algumas regiões foram atacadas muito mais do que outras. E aqui, devemos citar especialmente a região de Odessa. Mas o ponto-chave dessa questão nem é a região escolhida, e sim os alvos dentro dela. Alguns são extremamente surpreendentes, já que até pouco tempo atrás, a Rússia se concentrava apenas na energia, ou principalmente na energia. Mas agora acontece que ela decidiu cortar a comunicação direta da Ucrânia com a OTAN. A guerra definitivamente está escalando para algo maior. E não só isso. Esses ataques massivos foram realizados com uma arma surpreendente. Vocês vão ficar conosco? Até o final deste vídeo, vocês realmente vão descobrir qual é e que perigo ela representa para a Ucrânia, em primeiro lugar, e para a OTAN de forma geral. Claro, também. O que tem acontecido recentemente em toda a Ucrânia. Ataques massivos por parte da Rússia abalaram todo o país, mas principalmente alvos dentro da região de Odessa. As forças russas lançaram um ataque massivo contra alvos na Ucrânia. Durante esta mesma noite, múltiplos alvos foram atingidos na região de Petrovsk. Grupos locais relatam fortes ataques contra uma instalação de energia em Kassel. Incêndio na subestação e ocorreram interrupções no fornecimento de energia elétrica. Até aqui. Objetivos absolutamente comuns. A mídia informa sobre incêndios e cortes de eletricidade também em Koirok, na região de Zaporozhye, onde também foi destruída uma reserva de militares ucranianos que estava planejada para ser transferida para a linha de frente de Areja, que será a próxima localidade da região de Zaporozhye, onde a Federação da Rússia acabaria avançando e onde acabaria levando os combates mais diretos. As autoridades de Vesniciansk, na região de Nikolaev, também anunciaram a destruição de uma instalação de energia. Há interrupções no fornecimento de água na região de Kharkov. Foi atacada a fábrica de mecânica e ferraria de Osabaia, onde, segundo informações, também eram feitos reparos em equipamentos. O material blindado. Também foram relatadas explosões na cidade de Sumy e na região, que na verdade leva o mesmo nome. Isso em relação ao geral. Mas quando vamos para o particular, vemos que principalmente aqui, vocês estão vendo essas imagens. O que foi atacado foi a região de Odessa. Que coisa! Parece que a Rússia não estava atacando tanto até o momento em que a Ucrânia foi atacada demais. Aqui, como vocês preferirem, o nariz ou os culhões, conforme acharem melhor. Acontece que até o momento exato em que a Ucrânia não começou a atacar os navios da Federação da Rússia no Mar Negro, a situação estava mais ou menos sob controle quando isso começou a acontecer. Ou seja, quando os navios da Federação da Rússia começaram a receber os primeiros ataques por parte da Ucrânia. Além disso, esses ataques se repetiram mais de uma vez, pois a partir daí, a situação para a Ucrânia mudou de forma drástica e definitiva, especialmente no que diz respeito à região de Odessa. Portanto, o que estamos vendo é que essas perdas por parte da Ucrânia, que agora nesta região em particular, estão ocorrendo cada vez mais. Elas se devem efetivamente às ações, na verdade, da própria Ucrânia, ou seja, é como uma mensagem de que a Rússia realmente está lançando ataques em massa com mísseis e drones. Na verdade, um dos alvos eu diria indiretos, mas sim atingidos, foi o helicóptero Mi-24 que se perdeu na região de Odessa, junto com sua tripulação. E aí vai a 12ª Brigada da Aviação do Exército, ou seja, a tripulação pertencia à brigada. E isso realmente denota algo absolutamente trágico para a defesa ucraniana,
especialmente para a boa defesa aérea do país. Como sabem, viemos para uma análise profunda, ou seja, poderíamos simplesmente falar sobre a perda de um helicóptero por parte da Ucrânia. Mas o que isso realmente nos revela? Essa perda do helicóptero durante o ataque massivo da Federação Russa é, na verdade, um fato muito mais trágico. E é que o helicóptero em questão vinha sendo usado como um sistema de defesa aérea ou como um sistema antidrone, que é, na verdade, um dos usos habituais que a Ucrânia tem dado ultimamente aos seus aviões e helicópteros. O que, claro, os coloca em enorme perigo, o que, claro, desgasta muito a pouca capacidade aérea, no sentido da aviação propriamente dita, que o país tinha. Mas também nos coloca diante do fato de que a Ucrânia realmente tem um sério problema com os sistemas de defesa aérea. Na verdade, no meu canal privado no Telegram, hoje mesmo estavam falando sobre isso. Então, quem quiser saber mais sobre o conflito ucraniano diretamente do local dos acontecimentos, está mais do que convidado a se juntar ao grupo em questão. Eles perdem esse helicóptero tentando proteger os céus do país. E isso acontece porque a defesa aérea não dá conta, com todos os ataques da Federação da Rússia que estão acontecendo. E os alvos, porque o helicóptero foi um alvo indireto, ou seja, dificilmente a Rússia quis atacá-lo diretamente. Mas ao tentar repelir o ataque, acabou sendo vítima dele. No entanto, aqui há outro tipo de alvos, infinitamente mais estratégicos. Vocês têm esse mapa, onde estão marcados em particular dois deles. Ambos estão localizados na região de Odessa e representam um possível isolamento da parte ocidental de Odessa e praticamente o início do isolamento da parte ocidental da Ucrânia. Portanto, tudo que é o que possa estar relacionado com isso. Ou seja, a Federação Russa está atacando neste exato momento. E vocês têm isso marcado aí, com as cruzes correspondentes às pontes mais importantes de Odessa. Estávamos falando da ponte de Zataka, na verdade, na semana passada, mas essa outra ponte é diferente, via principal para o sudoeste da região de Odessa, em direção a Ismail, assim como para Ipevas, fronteira com a Moldávia e a Romênia. Ou seja, o que a Rússia está cortando da Ucrânia com esse ataque contra a região de Odessa, e especificamente contra essa ponte que fica perto da cidade. Mayak. Não sei como pronunciam em ucraniano. Em russo pronunciaríamos Maiki, que se traduziria como faróis. Faróis desses, como o farol de Vigo. Sabem? Então essa localidade é absolutamente fundamental por causa da ponte que fica lá. E basicamente é uma das pontes que fazem a conexão entre a Ucrânia e a OTAN. E, portanto, servem para cortar o fornecimento para esse país na forma dessa ajuda ocidental, que, claro, não vem só. E a Rússia já começou, como vimos outro dia, a atacar navios, incluindo um navio turco, que de fato estava indo para o porto de Odessa. Mas, além disso, agora ela intensificou os ataques terrestres. Analistas ucranianos informam que a Rússia planeja isolar a parte ocidental da região de Odessa do restante da Ucrânia e, com isso, bloquear as exportações pelo Danúbio. A atenção especial sobre a região de Odessa começou surpreendentemente após esses ataques, repito, de barcos não tripulados ucranianos contra navegação russa no Mar Negro. Fontes ucranianas também relatam isso. Dessa forma, o sul da Ucrânia poderia acabar gradualmente desconectado do mundo interior em todos os sentidos. E isso, por si só, poderia realmente representar uma espécie de preparativo por parte da Federação da Rússia para a futura ofensiva. Inclusive, então. E é aqui que chegamos à surpresa desses últimos meses. Assim como antes tínhamos o Oresnik, agora temos algo assim. Assim como o Kinzhal terrestre, várias fontes ucranianas já estão relatando sobre essa nova arma
que já está sendo usada para atacar a Ucrânia. A Rússia atacou nosso país com um quinzal de base terrestre. Quão perigoso isso acabará sendo para Kiev? E não só para Kiev, na verdade, não só para a região, nem apenas para a capital? Estamos tratando de algo bem mais sério, não é? Ou seja, estamos falando de um míssil que tem características semelhantes de fato a um quinzal e que, em comparação com os Iskanders habituais que costuma usar, a Federação da Rússia tem um alcance até 2,5 vezes maior. Hoje, canais de monitoramento ucranianos relataram que as Forças Armadas da Rússia atacaram durante a noite. Usaram pela primeira vez uma nova versão do míssil, do sistema Iskander-M, que foi chamada convencionalmente de Iskander-1000. 1000, porque a suposta distância de alcance do novo míssil é de 1.000 quilômetros e ele possui uma ogiva de cerca de 300 quilos, e isso ainda com uma ogiva mais leve, ou seja, de cerca de 200 quilos mais ou menos. Poderia dar a ele um alcance de até 1.300 quilômetros. O velho Iskander continuará sendo utilizado, sem dúvida alguma. Mas este é como se fosse a versão atualizada. Voava-se a uma distância de até cerca de 500 quilômetros, mas sim, tinha uma ogiva de cerca de 480 quilos. O alcance de tiro, portanto, dessa nova superarma da Federação da Rússia aumentou entre 2 e 2,5 vezes. Isso não é só o que as Forças Armadas da Ucrânia terão que enfrentar, mas, na verdade, é apenas o começo. E aqui devemos citar especialmente as recentes declarações por parte da Federação da Rússia que comentamos. Na verdade, na transmissão de ontem, deixamos muito claro que a Rússia está se preparando para uma guerra infinitamente mais prolongada. E, em definitivo, embora aposte na diplomacia, entende que ainda há guerra por um bom tempo. E, portanto, é preciso garantir a capacidade sistêmica de produção em massa de armamentos para continuar cumprindo os objetivos no campo de batalha, que é, em última instância, desgastar ao máximo as forças armadas da Ucrânia.